Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos dar uma olhada em alguns trechos de uma pregação do Rafael Marinho. O foco é aquela tensão, sabe? Viver pelo Espírito ou viver meio que sobre o peso da lei, de regras humanas. Ele se baseia muito na carta aos Gálatas para falar disso. A ideia aqui é a gente explorar um pouco essa perspectiva dele. O que é essa liberdade na graça versus o que ele chama de legalismo, né? Basicamente essa coisa de tentar agradar a Deus por esforço próprio, seguindo regra, em vez de confiar na graça. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A gente vai ver como ele aborda a liberdade, a identidade em Cristo e os resultados práticos disso na vida. Ele começa, claro, com essa distinção. Lei versus graça, lá de Gálatas. Ele diz que a lei mosaica, bom, na visão dele, serviu para mostrar o pecado, sabe? Para condenar, mas não para salvar. Aí vem Cristo e inaugura o tempo da graça. E com isso, a liberdade. Olha, o fascinante aqui é que a carta aos Gálatas nasce de uma urgência mesmo. Paulo escreve para cristãos gentios, não judeus, que estavam sendo convencidos, sabe, a adotar práticas da lei judaica. Como se isso fosse necessário para completar a fé em Cristo. E Paulo reage forte. Ele vê isso como um abandono da liberdade que eles receberam. Ele chega a confrontar Pedro por causa disso, né? Mostrando que a graça é para todos. Entendi. E o Maria usa uma analogia bem forte para explicar isso, né? A diferença entre ser escravo e ser filho. O escravo, segundo ele, obedece por medo, por obrigação, para tentar ser aceito. Isso. Já o filho age por amor, por segurança, ele já sabe que é aceito, que faz parte, que é herdeiro. E ele conecta isso direto. Escravo é viver sob a lei, filho é viver na graça. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro geral, essa mudança de identidade, para Marinho, não é só um rótulo, sabe? Ela muda radicalmente a motivação. A pessoa não age mais para merecer o favor de Deus. Na graça, ela já tem esse favor como filha. A segurança não vem mais de cumprir regras, mas da própria relação com Deus, estabelecida por Cristo. É uma virada de chave mesmo. É aqui que fica realmente interessante. Ele vai lá para Gálatas 5 e mostra o contraste claro. As tais obras da carne, imoralidade, briga, ciúme, essas coisas, versus o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Isso. Amor, alegria, paz, paciência. Ele não apresenta como uma lista de tarefas, né? Mas como o resultado natural de cada caminho. Pois é, um caminho é o resultado da natureza humana desalinhada, digamos assim, o outro é o que brota, o que nasce de uma vida guiada pelo Espírito. E o que significa ser guiado pelo Espírito na visão dele? Bom, pelo que ele expõe, não é ausência de luta, não é vida fácil, mas é ter uma orientação interna, sabe? O próprio Espírito direcionando e produzindo esse caráter, esse fruto. É o contrário de só seguir regra externa por obrigação. A presença desse fruto seria, então, a evidência real de uma vida na graça, mais do que seguir um código. Agora, tem um ponto que ele toca que pode gerar dúvida, a tal da quebra de maldição. Ele argumenta que, para quem está em Cristo, a maldição da lei já foi quebrada lá na cruz. Ponto. Então, ele meio que questiona a necessidade de fazer rituais hoje para quebrar a maldição. Ele vê isso como um risco de voltar para o legalismo, sabe? Sim, como uma desconfiança na obra de Cristo, né? Exato. Mas como ele lida com as lutas espirituais reais? Tipo, alcoolismo na família, que ele mesmo cita. Olha, esse ponto é delicado. A distinção que ele parece fazer é fundamental. Ele não nega que existam lutas espirituais, claro, nem a influência de padrões ruins, como nesse exemplo do alcoolismo. O ponto dele é sobre o status do crente perante Deus. A pessoa não estaria mais sob a maldição legal da lei mosaica. A vitória nessas lutas viria pela fé no que Cristo já fez e pela ação do Espírito, não por rituais de quebra que, na visão dele, diminuem o que já foi conquistado. A batalha existe, mas a posição legal mudou. Entendi. Faz sentido a distinção. E ele também alerta sobre outra coisa, adicionar regras humanas, né? O achismo religioso. Ah, sim. Isso, segundo ele, cria pesos que o evangelho não coloca e acaba distorcendo a mensagem. Ele até cita exemplos tipo como algumas igrejas mudaram de ideia sobre TV ou guitarra com o tempo.
mostrando como essas regras são humanas e mudam. Pois é, a ênfase dele recai muito na Bíblia e na orientação do Espírito como guias principais. Isso em contraste com tradições ou interpretações que podem acabar prendendo as pessoas em vez de libertar. A proposta é ter discernimento, né, para focar no essencial. Então, resumindo o que a gente explorou dessa mensagem, parece um chamado bem forte para viver a liberdade em Cristo, né? Tirar o foco do cumprimento externo de regras e colocar no cultivo interno do caráter o fruto do Espírito como a evidência real da fé. E junto com isso, um convite para a gente ter discernimento, para rejeitar pesos legalistas ou práticas que, na visão dele, ofuscam o que Cristo fez. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez, considerando essa perspectiva sobre lei, graça e espírito, como que a gente pode distinguir na prática do dia a dia uma disciplina espiritual saudável que edifica de um legalismo sutil, que às vezes vem com boa intenção, mas acaba nos prendendo de novo. É uma linha tênue para se pensar, né?